Segunda-feira, 9 de julho de 2018, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet, YouTube, Facebook, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha, estou de volta aqui depois de um tempo em que eu estive fora, porque eu estava ocupado virando papai. Quero agradecer a você. Até aqui. Isso me persegue agora. Pois é. Quero agradecer a vocês, espectadores, que mandaram mensagens de felicitação. Muito obrigado, realmente. Fiquei muito feliz com isso. E aconteceu tanta coisa nesse tempo, né? Agora, por exemplo, Brasil fora da Copa, mas a gente não vai falar disso, tá? Vamos falar de outra tragédia nacional, essa daí bem mais séria, que são os problemas de morte no trânsito, e que continua acontecendo mesmo depois de 10 anos da lei seca em vigor no país. O que mudou realmente desde que a lei entrou em vigor? As mudanças que ela teve, inclusive, aqui no Congresso Nacional, né, que passaram pelo Congresso Nacional, qual é o efeito disso hoje sobre as autoridades, sobre o judiciário, enfim, o que mudou na educação de trânsito do Brasil nesse período também, o que também é um assunto importante, né? E para tratar desse assunto com a gente, nós temos aqui o Davi Duarte, especialista em trânsito, presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito, que vive dando entrevista agora para tudo que é emissora de televisão, né, Davi? Pois é, vocês não me chamam mais, eu tenho que... Não chamo, que o cara tem plaquinha de patrimônio da Câmara dos Deputados quase aqui no terno dele ali, e tá com essa conversa. Mas, Davi, obrigado mais uma vez por nos atender, por estar aqui nos agraciando com a sua presença, tá bom? Obrigado. E nós temos aqui o Geraldo Gutenberg Soares Júnior, que é presidente seccional do Distrito Federal da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. É isso mesmo, né, Gutenberg? É isso mesmo. Muito obrigado. Já adiantando a nossa estada aqui, estamos aqui para dirimir quaisquer dúvidas da população com relação à alcoolemia. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Gutenberg, em nome da produção do nosso programa. Obrigado pela disponibilidade, né, de estar aqui. Em nome da Bramet, a gente agradece de coração. Eu estendo agradecimento. E nós temos ainda também aqui no estúdio o terceiro participante, o Maximilian Patriota, que é secretário-geral na OAB do Distrito Federal. Isso mesmo, né, Maximilian? É isso mesmo. Seja bem-vindo, obrigado por ter atendido o nosso convite. Nosso agradecimento ao pessoal da OAB, que costuma sempre atender a nossa produção muito bem, né? Então, o pessoal de comunicação lá, valeu mais uma vez por esse apoio. E nós estamos esperando você que está nos assistindo mandar as suas mensagens, as suas perguntas, as suas dúvidas, opiniões, né? Por isso que o programa se chama Participação Popular. Você pode ligar para a gente de graça de qualquer telefone fixo do Brasil, 0800 619 619, repetindo, 0800 619 619. Você pode mandar para a gente um e-mail, o nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br, tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, tio, espaço, nada. participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você costuma assistir televisão com o WhatsApp, com o telefone celular na mão, pode mandar pra gente uma mensagem pelo WhatsApp, né, que nós também vamos atender. O número é 61 99620 2573. 61 99620 2573. Pelo Twitter, você pode mandar uma mensagem com o nosso nome de usuário, @participaçãopop, também tudo junto, é uma palavra só, não tem cedilha, espaço, tio, nada disso, @participaçãopop. E é claro, como o programa está sendo transmitido também pelo Facebook, pelo YouTube, você pode usar os canais, né, que ficam em aberto durante a transmissão do programa. O YouTube tem o canal de bate-papo ali, você pode mandar a sua mensagem, e pelo Facebook da TV Câmara você também pode mandar seu comentário, curtir, compartilhar com seus amigos, enfim, tudo aquilo que você faz normalmente no Facebook, e as mensagens que você mandar nesses canais também vão ser recebidas aqui pela gente, tá? A produção vai encaminhar para o nosso estúdio. E diretamente do centro de Brasília nós temos minha amiga Gini Moraes, com você. Oi, Fabrício. Então, a gente está aqui bem no coração de Brasília, né? Essa via que está aqui atrás de mim é uma das vias mais movimentadas, que é justamente onde fica na frente, né, da esplanada dos ministérios e entre a rodoviária. Então, um dos pontos mais movimentados. E a gente está aqui para conversar com as pessoas, para ver o que que mudou de comportamento nelas depois desses 10 anos de vigor da lei seca, né? Eu já tenho uma convidada aqui para falar comigo, é a Nohara Coelho. Nohara, você não dirige, mas os seus amigos, com quem você convive, as pessoas mudaram de comportamento? Elas deixaram de beber e dirigir nesses últimos 10 anos?
Eu reparo que sempre houve essa preocupação com a lei seca, mas por um bom período de tempo as pessoas estavam mais preocupadas em entrar num grupo para saber se vai ter blitz naquele lugar específico onde elas vão passar, ou então antigamente tinha o Waze, dava essas informações. E acabava correndo de separado numa blitz, ter o carro apreendido. Já houve histórias de amigos meus que beberam, dirigiram, bateram, tiveram prejuízo com o carro, pagar franquia de seguro. Hoje em dia isso já não vale mais tanto a pena. Eu tenho notado o comportamento dos meus amigos que com os aplicativos de mobilidade como Uber, 99 e Pop, ficou muito mais barato você poder sair, beber e solicitar um transporte. Então, hoje em dia, eu vejo que tem diminuído bastante esse comportamento de você beber e dirigir por conta dessa facilidade que os aplicativos de mobilidade trouxeram. E por conta da multa que também ficou pesada, né? Exatamente. Acaba que no custo-benefício não vale mais a pena beber e dirigir. Então, é comum para o povo então ir para balada, por exemplo, sair e não ir mais de carro. Muito comum, é um comportamento que eu tenho visto basicamente entre todos os meus amigos. Assim, realmente os motoristas estão deixando o carro em casa para poder beber tranquilamente, sem correr o risco de sofrer um acidente, de ser parado numa blitz, ter o carro apreendido, ter que pagar uma multa. Agora, então, na sua opinião, você acha que esse tipo de punição mais severa, porque a lei ela veio endurecendo ao longo dos anos, está trazendo resultado? De alguma forma sim, né? Porque acaba elevando o custo de você sair, né, beber e dirigir. Mas a preocupação das pessoas é, por um lado, se divertir e, pelo outro lado, também ter segurança. Então, acaba que o peso da multa entra para ajudar a pessoa a tomar a decisão mais segura. Consciência, né? Obrigada, viu, Nohara? É com você, Fabrício. Daqui a pouquinho a gente volta com mais pessoas aqui do centro de Brasília para dar a opinião delas, para contar um pouquinho como é que está sendo na prática a lei seca na vida delas. Valeu, Dini. Legal aí que você trouxe da Nohara, né? Ela já trouxe uma visão da atualidade do que está acontecendo, com assuntos interessantes para o nosso debate que vai começar daqui a pouco. Agradeço a você, inclusive quero agradecer, Dini, publicamente por você ter segurado o rojão nesse período aí que eu estive fora, tá? Com muita competência, como sempre, muita graça. Continua amealhando fãs no Participação Popular, Dini Moraes. Daqui a pouco a gente volta com você, Dini. Enquanto você que está nos acompanhando prepara a sua pergunta, o seu comentário, a sua mensagem, eu quero mandar um abração aqui especial de aniversário para o Fernando Zagoto, que fez aniversário nesse domingo, dia 8, aqui de Brasília. Hoje, dia 9 de julho, é aniversário da jornalista Sandra Lefkovic, da Daphne Laura e também do Leonardo Bruno, jogador de bola, peladeiro, do bom. Nessa terça, dia 10 de julho, aniversário da minha colega, minha amiga da Rede Globo de Televisão, Rita Yoshimini, da paulista Tânia Martelanc, a dentista Maiara Leão, fazendo aniversário também nessa terça, e o nosso colega Elisandro Souza, o Pará, que é daqui, da equipe da TV Câmara. Então, um abração especial para eles. 9 de julho é aniversário de várias cidades brasileiras, entre elas a capital de Roraima, Boa Vista, e também Palmeira do Piauí, Altaneira, no Ceará, Glória do Goitá e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, em Alagoas, Junqueiro, na Bahia, Gentil do Ouro e Uauá, capital do bode, no Rio Grande do Sul, Fontoura Xavier, em Mato Grosso do Sul, Fátima do Sul, em Mato Grosso, Água Boa e Corumbá de Goiás, todas essas cidades fazendo aniversário então nesse dia 9 de julho. Um grande abraço a você que mora nessas cidades, está com a gente no Participação Popular. Estou esperando a sua mensagem sobre esse nosso bate-papo dos 10 anos da lei seca e o que ainda precisa mudar nessa legislação, nessa questão de álcool e direção aqui no Brasil. Vamos começar esse bate-papo de hoje. Vou começar com o Maximilian, que é da OAB, advogado, portanto, né? Então pode falar um pouquinho sobre essa questão que foi levantada sobre a Nohara, Maximilian, do pessoal que se preocupava mais no começo, e ainda tem muita gente que faz isso, em descobrir onde é que tem blitz e fazer a comunicação da blitz. Isso é legal? Isso está dentro da lei? É permitido de alguma forma? Como que as autoridades lidam com isso? Olha, acho que não chegou aí para ser discutido na esfera judicial. Teve um momento em que o Congresso ameaçou acabar com o Waze porque ele informava a localização das blitz e o próprio Waze, espontaneamente, já não informa mais a localização. E aí não chegou a ser discutido judicialmente se essa proibição seria legal, legítima, constitucional ou não. Teve o caso do Twitter, né, lá no começo da lei seca. Eu acompanhei mais foi a questão do Waze. O Waze, já ele dizia onde tinha blitz, e aí as pessoas evitavam, quem tinha o Waze evitava aquela rota. Hoje o Waze não informa mais, então é muito arriscado para quem usa o GPS como forma de escolha de rota, de evitar uma blitz.
Mas é legal avisar sobre uma blitz para as pessoas, botar no grupo do WhatsApp, isso é permitido? Ou não? Essa discussão não chegou a ser levada para a justiça, né, para verificar se informa ou não. Do lado das autoridades, eles sustentam que a blitz ela não serve só para pegar quem está dirigindo sob efeito de álcool. Ela serve também para identificar um veículo furtado, um sequestro relâmpago em andamento. Como não chegou a julgamento, e hoje com essa nossa insegurança judicial total, em que num domingo às vezes tem 2, 3 decisões ao mesmo tempo, onde os ministros do Supremo dão decisão que o Executivo não cumpre. Uma turma decide uma coisa, exatamente. A outra então, decide. Eu não tenho como te posicionar se é legal ou ilegal, porque não chegou a ser discutido judicialmente. Não tenho previsão de qual seria o resultado caso tivesse sido levado adiante. O fato é que esses questionamentos eram bastante razoáveis, questão de segurança da população, porque as blitz elas não pegam só o álcool, pegam droga, pegam um veículo irregular, podem identificar um possível sequestro relâmpago em andamento. Então, o Waze, para evitar problemas, ele acatou imediatamente, ele recuou. E desde então, eu não conheço, pelo menos, nenhum mecanismo que informe localização de blitz. O que pode acontecer ainda, como a moça da reportagem informou, tem esses grupos de WhatsApp, aí isso é incontrolável. Eles podem informar, estou passando aqui, está tendo blitz em tal lugar, mas é para um grupo restrito, no máximo 150 pessoas, não faço parte de nenhum desses grupos, não tenho nenhum desses grupos para saber como funciona, mas é algo mais limitado. O Waze não. O Waze ele te dava a localização total do mapa, você escolhia uma rota diferente e não tinha problema. Saía dessa, né? Davi, você acompanhou esse negócio também já, dos grupos de WhatsApp? Você lembra desse caso do Twitter? Eu me lembro. Agora, isso é incontrolável. O que a gente tem que fazer... a primeira coisa é a conscientização da população, né, do condutor. Então, isso, Fabrício, o que acontece é o seguinte, não se deve beber e dirigir por 2 razões básicas. A primeira é que diminui os reflexos. Então, por exemplo... um condutor que está a 60 km por hora, se ele retarda 1 segundo na freada, a 60 km por hora, ele já andou 17 metros. Isso pode ser a diferença entre atropelar ou não uma pessoa. Então, diminuindo os reflexos, o trânsito fica mais perigoso. A segunda razão básica é que muda o comportamento. Até porque as pessoas, se não mudassem o comportamento, ninguém ia beber, ia tomar suco de uva em vez de vinho, porque suco de uva é muito mais gostoso, né? Mais docinho. Saudável. Né? Saudável. Né? Então, muda o comportamento. E mudar o comportamento no trânsito é um perigo. Né? É muito grave, a pessoa passa a negligenciar risco, tirar fino, dirigir com excesso de velocidade, não respeitar a legislação, não respeitar os outros usuários. Isso é realmente um risco para o trânsito. Então, são basicamente essas 2 razões. Agora, a Nohara falou algumas coisas, né, que muita gente mudou o comportamento, mas eu tenho uma pesquisa agora deste semestre, aliás, o semestre passado, feita em abril essa pesquisa, com 1.680 estudantes da Universidade de Brasília. Você mesmo que fez? Eu e meus alunos, nós fizemos essa pesquisa. Tá? E uma das perguntas era assim, você bebeu e dirigiu nos últimos 3 meses? A UNB tem cerca de 40 mil alunos, 38 mil e, enfim, 40 mil. A amostragem tem 1.600 não, a amostra absolutamente representativa, até porque fazia parte do aprendizado, construir uma amostra que representasse todos os segmentos da universidade, dos alunos, né? Todos os cursos. Estatística ali, né? Então... a gente fez esse trabalho e uma das perguntas era, você bebeu e dirigiu nos últimos 3 meses? 25% bebeu e dirigiu, dos alunos da Universidade de Brasília. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa... 25% admitiram, né? Admitiram. A gente nunca sabe realmente. Mas ele, quer dizer, 1/4 dos alunos, cerca de 10 mil alunos da Universidade de Brasília. É uma população que acabou de tirar a carteira, que não é pouco esclarecida, porque não é pouco esclarecida. Tem educação formal. Pois é. E recentemente também uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, publicado da nossa revista, diz que mais de 45% das pessoas sãs já andaram com pessoas que beberam.
Isso aí é uma hora absurda aí num camarada. Coragem, Andar com uma pessoa que tá tonta, bêbada. Geral, eu só complementando, até porque a gente está nesse assunto, rapidamente, Fabrício. Claro. Olha, 60% dos alunos admitiram que pegaram, nessa mesma pesquisa, que agora é de abril de 2018, admitiram que pegaram carona com alguém que tinha bebido. Quantos? 60%. Era 45, né, da pesquisa é, da mas revista, e 60% dos estudantes. E aí... Deve ter uma variação pela idade, né? E inclusive. tem outro dado muito interessante, que tinha uma questão que é assim, mesmo que eventualmente os seus pais bebem e dirigem, metade diz que sim. Ou seja, então eu sinto que há uma mudança de comportamento, né? A lei realmente pressionou, mas ainda tem muita gente que bebe e Lá dirige. no Canadá, Fabrício, até uma determinada idade, você está sempre sendo monitorizado pelas autoridades. Se você, um jovem, pegar a carteira de motorista dele e for pego de noite, final de semana, com mais 2 no automóvel, automaticamente a licença dele vai ser cassada. Porque eles imaginam que os outros, os amigos, o estimula a beber. Então, no Canadá tem essa coisa, essa educação. É um país extremamente adiantado e que muitas coisas no trânsito nós temos que copiar desses países adiantados, Canadá, França. Tem uma semana que os garotos ficam a 4, 5, 6 quilômetros da escola para eles aprenderem a chegar na escola, como atravessam um farol, como atravessam uma via, como é que os carros andam. Então, a educação... Essa parte da educação formal. Mas sem educação na escola, dificilmente nós vamos obter êxito aí dentro dessa coisa de beber e dirigir. Já a gente vai voltar nesse assunto, mas nós vamos de novo ao centro de Brasília. A Dini Moraes estava chamando. Diga, Dini. Então, Fabrício, agora há pouco a gente falou com a Nohara aqui no centro de Brasília e ela relatou que todos os amigos dela mudaram o comportamento e não bebem e dirigem mais, né? Agora eu vim com outra pessoa, com outra visão. Eu estou aqui com o João Roberto Silva, que tem 37 anos e ele é professor de educação física. Então, ou seja, ele conversa também com muita gente a respeito disso, percebe o comportamento das pessoas. E eu quero saber de você, como educador, você já bebeu e dirigiu ao longo desses últimos 10 anos? Não, nesses últimos 10 anos, sempre que eu bebo eu não dirijo, então quando eu vou dirigir eu não bebo. E os seus amigos? Agora eu já perdi bastante amigo, porque eles não respeitaram esse critério de não beber enquanto dirige ou beber enquanto tá dirigindo. Agora, João, me diz o seguinte, você diz que você mudou o comportamento depois da lei, certo? Por que contigo surtiu efeito e com seus amigos não? Por que você acha que aconteceu isso? É porque é o seguinte, isso vale muito da consciência de cada um, né? No meu caso, eu tive a consciência devido a ser professor, ter uma formação, né? E os meus amigos, eles não têm essa formação e os que têm, eles não têm aquela consciência também de não beber. E nem a multa alta assusta? Não, isso aí não assusta não. A multa não assusta porque o brasileiro, no geral, uma parte, ele age tipo que de uma forma inconsciente ou de uma forma até mesmo irracional. E aqueles aplicativos que mostram onde é que está nas conversas lá pelo WhatsApp, por exemplo, que mostram onde é que está Blitz? O pessoal confia nisso? Confia, já vi muitos fazendo isso. Eles observando aquele para se desviar das Blitz. Eita, tá bom, então. Obrigada, viu? Esse é o João Roberto. Você viu, né, que por um lado tem gente que já parou com esse hábito, com esse costume, né, Fabrício? Mas de outro, tem muita gente que ainda continua confiando nessas conversas, principalmente essas conversas, esses grupos do WhatsApp aí que indicam onde ficam as Blitz e continuam infringindo a lei, né? Infringindo a lei e colocando vidas em risco, né? É verdade, Dini. E o João Roberto ainda falou um negócio interessante, que é que o brasileiro não tem medo dessa multa alta toda, né? Eu vou de novo chamar o Maximilian para falar sobre esse aspecto legal, porque, Maximilian, pelo que eu levantei ali de informação, em 2008 veio a lei seca. Antes, o Código de Trânsito Brasileiro já estabelecia o limite de 6 decigramas por litro de sangue, né? Era o máximo que podia ser encontrado ali de concentração alcoólica. De álcool. De álcool no sangue, né?
Aí, em 2008, veio lei seca, proibição de venda de bebidas nas estradas. Em 2012, limite zero completamente de álcool, a multa passou para quase R$2.000. Em 2016, a recusa a bafômetro, a fazer o bafômetro passou a ser infração gravíssima e causar suspensão do direito de dirigir. A multa foi para quase R$3.000. Em 2018, agora, as penas por acidentes, né, por homicídio culposo e lesão corporal, em caso se o motorista estiver bebido, as penas aumentaram bastante. A gente vê então, Maximiliano, assim, que há uma tendência desde 2008 de ir agravando ainda mais a lei seca, tornando a lei mais rígida. Na sua opinião, como advogado, isso é efetivo? Essas multas altas funcionam? Esse aumento, vai até que ponto esse aumento da severidade da lei? Por exemplo, essa questão da multa em si e do valor exorbitante dela pela recusa do bafômetro, isso já está sendo discutido e questionado judicialmente com várias decisões anulando, considerando bis in idem, uma dupla punição pelo mesmo fato, porque o próprio Código de Trânsito ele possibilita outros meios de aferir a alcoolemia, como exame de sangue. Na prática é quase inviável, teria que ir ao ML, dá trabalho para todo mundo, etc. e tal. Por questão de política, a gente entende lá da OAB mais de dar preferência à prevenção do que à repressão. A repressão é sempre mais cara do que a prevenção. A lei tem que ser cumprida, ela é dura porque talvez tenham ocorrido muitos excessos. Os meus colegas aqui já me passaram informações de que com essa dureza toda deve ter reduzido um pouco a quantidade de acidentes e com morte, então teve um resultado útil, satisfatório. Mas, por outro lado, a gente tem o seguinte: você, para punir, repreender ou desestimular um hábito que é perigoso, você tem que apresentar soluções alternativas. No caso específico de Brasília sobretudo, mas no Brasil como um todo, o transporte público é muito ruim, é deficitário e de madrugada então é impossível. Como foi dito aí por um dos entrevistados... A Nohara, o nome dela é diferente. Hoje tem esses transportes de aplicativo que são bem mais acessíveis, são menos caros, são mais acessíveis que o táxi, como 0,99, Uber e tal. Mas ainda não é para todo mundo. Pois não, todo mundo já torna mais viável, porque antes deles, um táxi de madrugada custava uma fortuna, custava o preço da sua saída. Essas cidades que foram mencionadas, tipo o Canadá ou Europa, elas têm metrô até as 2 da manhã, depois retornam mais 5. Aqui o metrô liga lugar nenhum lugar, não liga a cidade inteira. É difícil. Tem horário limitado. Posso fazer uma pergunta, já que nós Claro, aqui é totalmente informal, Maximiliano, bate-papo mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. A lei diz o seguinte: para quem beber e dirigir, bem grosso modo, 3.000 de multa, de 6 meses a 3 anos de cadeia. Certo. Tá? O cara vai preso. Mas isso em caso de Isso- acidente, né? Ou só de Se causar um acidente. aumentar, Caso não ampliado. cause acidente, é R$ 2.900 administrativamente. Isso. Acima de 0,34 no Isso, bafômetro. isso. Pode ser preso em flagrante. Isso. Pois é, preso em flagrante e tal. Depende do nível de álcool. Aí é uma pergunta, a lei prevê isso desde no código lá, artigo 306, tal, é crime de trânsito, beber e dirigir, Por que, assim, a gente sabe que muita gente bebe e dirige, a gente sabe que muita gente bebe, dirige, atropela ou tem colisão, algum tipo de evento grave no trânsito, por que ninguém vai preso? Bom, para a questão administrativa, você não tem para onde correr, é até cruel. Você foi pego com 0,1, 2 gramas de microgramas de álcool no sangue, pode estar 100% sóbrio, passar qualquer teste de reflexo, seu carro é apreendido, sua carteira é apreendida, você paga uma multa bem alta e vai responder ao processo administrativo. É a mesma punição de quem desce do cara que abre o caminhão de cimento e cai no chão de tão bêbado que tá, né? Exato. Mesmo para quem tiver qualquer, não tem proporção. Né? Então, aí, administrativamente, não tem muito para onde correr. O que pode acontecer, que é raro, é porque, talvez por conta das blitz, talvez porque isso já era um hábito do brasileiro, você não muda uma cultura e porque também não tem uma alternativa de transporte público viável para você, não vou sair de carro por medo e vou pegar um tempo, tem como voltar para casa, muita gente assume o risco. Depende do número de processos administrativos, se for muito grande, não tiver contingente dentro dos DETRANs, Departamento de Trânsito, para
para analisar, pode ser que prescreva. A única forma de salvação na via administrativa. É quase impossível o sujeito se salvar na via administrativa. Mas na justiça mesmo. Na justiça, que é o seguinte... Existem divergências, né? Na justiça, que no criminal, não. No criminal é mais fácil o sujeito se salvar, porque administrativamente bastou você ter ingerido álcool ou ter se recusado ao bafômetro, está caracterizada a multa, tem todas as consequências ali, os pontos na carteira, apreensão, não tem para onde fugir. Mas isso também é discutível judicialmente, né? Sim, mas ainda não foi anulado. Até hoje a lei não foi declarada inconstitucional, então a regra está sendo válida. Certo. Agora, no criminal, você tem que provar que o sujeito estava com álcool mesmo, tem que ter essa prova. E essa prova é possível. É trabalhosa, mas é possível. Leva para o IML, tira o exame de sangue. Olha, Mas não dá pra fazer a força, né? Também. Não, no IML pode, a polícia pode levar Mas lá no aí, IML. dando Não voz pode de fazer a prisão, força né? na hora. Na Ali hora. não pode obrigar o sujeito a fazer o bafômetro. Mas levar no IML e o sujeito diante de um médico ter o sangue coletado, isso. E com aí tem as outras questões práticas da prática processual penal. Toda a prova produzida ela tem que permitir uma contraprova, mas isso também não é complicado. Tira uma quantidade razoável de sangue, tira três amostras, dá uma para o réu, para o acusado, uma para a investigação e a outra lá de resguardo. Se tiver esses cuidados, o problema é que no dia a dia as polícias elas têm... A estrutura é ruim, né? Não, e elas não têm só isso para se preocupar, tem outros crimes e tal. Então, muitas vezes a instrução do inquérito é frágil, é fraca. O policial chegou, não, eu olhei, ele está com o olho vermelho, então para mim ele tá alcoolizado, ele tem que ser preso, eu deduzi. Quando os laudos ou os relatórios não são precisos e se esquece ou se omite certos procedimentos, aí você acaba escapando da punição criminal. Mas nem todos. É muito comum. Tem muita gente aqui no DF que a pena não era tão grande, a maior parte era réu primário, então conseguiu um sursi, tem que aparecer. É muito comum em algumas varas Mas aqui no DF. agora, Max, aumentou aumentar, agora essa coisa aí de 5 anos, no mínimo 5 anos, porque antigamente você poderia substituir por penas alternativas, né? Agora não vai mais poder... Mas parece que nem isso assusta realmente, Gutenberg. Como disse o professor João Roberto ali, é isso, e nem a multa e tal. Parece que a lei ser severa não é o que faz o motorista mudar o hábito. Mas ela né? agravou um pouco mais agora. Antes, o Gutenberg tem razão, até o ano passado a pena era menor, então era muito comum conseguir a pena mínima, com o réu primário, bons antecedentes, etc. e tal. E aí ele conseguia a pena alternativa, o sursi, então não ia para a prisão. Agora, se cometer um ilícito criminal, se fizer um acidente com lesão corporal, assassinato e tal, se for comprovado que estava dirigindo sob efeito de entorpecentes, essa pena é agravada. Com essa pena mais gravosa, ele acaba perdendo o benefício do sursi ou de uma transação penal de uma pena alternativa. E aí acaba indo já para o semiaberto. Se não surtir efeito, aí vão endurecer ainda mais, aí já vai para reclusão, regime fechado. Nós pegamos os gráficos de quando foi, de 2008, quando a lei seca foi promulgada. Os acidentes iam num crescente muito, muito próprio. Quando foi promulgada, o crescente diminuiu e muito. Por quê? A grande imprensa, prisões, etc. Hoje, comoção isso, momento, hoje voltou. Então, eu, como médico, eu não acredito que a lei como é colocada hoje, vai doer no bolso, vai doer no bolso, vai doer no bolso. Você pega, parece, se não me falha, são R$5.000 se você pegar a pessoa fazendo um transporte de clandestino, né? E o que tem de carro aí que vale R$5.000, no máximo o carro, e o cara faz transporte, ele toma 1, 2, 3, 4, ele não está nem... Eu acho que se nós não começarmos a fazer dentro da escola, com menino de 7, 8, 9 anos, porque a hora que eles entram no carro, papai, você bebeu, papai, você não pode, papai, o cinto, bota o cinto, papai. Os meninos serão os nossos policiais, né, Davi? Os meninos serão os nossos policiais. Eu não acredito que essa geração já acostumada leva multa daqui, multa dali, divide agora em 12 vezes no cartão também, né? Então a coisa vai ficando mais tranquila, o cara renega e é como o Max falou também, não tem como voltar para casa. Não faço essa pergunta até porque eu tenho
uma opinião bem pessoal minha, né? Isso não é coisa da emissora, tá? Isso é uma questão pessoal, que eu acho que às vezes as leis, e isso é discutido não só na questão da lei seca, do trânsito, mas em várias outras vezes as leis tendem a ser demagógicas no sentido de punição, né? Dessa coisa de aumentar a punição, tornar mais rígido, e isso gera muitas críticas, inclusive entre os juristas. Agora, essa questão da educação de trânsito, Davi, você acompanha muito isso. O que evoluiu realmente de educação de trânsito na prática e em termos de disponibilidade de recursos de 2008 para cá? Porque houve a lei seca, houve um monte de mudança na lei seca. Agora, em termos de educação de trânsito, que é isso que a gente está discutindo aqui, o que mudou? A primeira coisa é que hoje ninguém mais, nenhum condutor pode alegar que, eu não sabia. Então a lei seca, com a lei seca, todo mundo sabe que todo mundo conhece. 99,9% dos condutores sabem que não pode beber e dirigir. Agora, tem alguns problemas. O sujeito toma lá 3 latinhas, ou 5 latinhas de cerveja, ou 2 taças de vinho. Quanto tempo depois ele pode voltar a dirigir? Nem o Estado, aliás, outro dia dei até uma palestra na Polícia Militar, ninguém deles sabia. Então, por exemplo, o sujeito que toma meia garrafa de vinho, ele está pronto para dirigir a que horas? Nem a medicina explica. Não, mas a gente tem como estimar. Estimativa. A gente tem como estimar. Cálculos Peso, varia do sexo, peso, se é homem, se é mulher, etc. Esse excesso de mudança na lei também causa uma confusão. Causa confusão. Agora, o Estado, não é assim o governo A, B ou C, partido, tal, não é nada disso. O Estado não tem cumprido a sua obrigação, que é informar, conscientizar, sensibilizar, fiscalizar, aliás, educar, que você falou. E aí, Fabrício, inclusive, nós fiscalizamos com blitz, que é uma forma errada de fiscalizar. Quer dizer, o samba de uma nota só. Olha, qualquer policial nos Estados Unidos, na Europa, você põe um cara que está com 0,8 de álcool no sangue, né, por exemplo, ele reconhece. Assim, sem parar o sujeito, ele sabe que ele ou está falando ao celular, ou bebeu e está dirigindo de forma arriscada. Lá usa gravações também, né? Sim, mas no olho você sabe? Porque tem alguns sinais e comportamentos que o indivíduo mostra na condução do veículo. Aqui a gente não usa isso. E lá, aí, sem blitz, sem nada, o policial vai, aborda o indivíduo, faz o teste do bafômetro, né? Aliás, na maioria dos países faz, com relação à prova, contra-prova, ele faz o teste do bafômetro, depois, se o indivíduo, vamos supor que deu positivo, ele tem direito a esperar 15 minutos e fazer novamente, e depois, por uma terceira vez, ele tem direito a fazer novamente 3 vezes o teste e vale o menor valor. E depois, se ele quiser contestar, digamos assim, depois não, na mesma hora, se ele quiser contestar, você quer contestar? Então você vai fazer a alcoolemia direta, ou seja, tira ali um pouquinho de sangue e tem um aparelhinho que é bem pequenininho, aqui no Brasil, faz entre aspas, uma centrifugação e já dá alcoolemia direta ali, quanto que ele tem de álcool no sangue. O Davi está falando, eu tive aqui numa audiência pública recentemente das autoescolas. Nós viemos dar uma palestra, Abramente, nós viemos aqui, o pessoal desesperado, principalmente na região Nordeste. Porque como não tem fiscalização, o que as pessoas fazem? Não tiram mais carteira. Eles não tiram mais carteira. Então, o pessoal do CFC querendo, olha, vamos contratar policial, vamos em cima, vamos... Pô, se o cara ele tem a tranquilidade de dirigir a tempo e a hora, sabendo que ninguém vai fiscalizá-lo, e aí o que ele gosta? Beber, então beber. Não adianta ter legislação. Não adianta dura, ter legislação. Né? Se você, aqui em Brasília, por exemplo, no máximo que devemos ter aqui 600, 700 mil pessoas com CNH, mas que se pega que é 1%, 2% dessa população. Olha só, a gente recebeu algumas mensagens já aqui dos espectadores. O Léo de Almeida mandou uma mensagem dele pelo Facebook, está acompanhando a transmissão no perfil da TV Câmara, na página da TV Câmara no Facebook, né? E mandou ali pelo canal. As pessoas zombam das leis porque são fracas. O pobre se ferra, o rico paga fiança e sai pela porta da frente. Para que fiança? Para onde vai esse dinheiro que não é convertido em nada de melhoria? Eu participo de festas de granfinos onde todos ingerem álcool a madrugada inteira durante
durante a festa e saem com o dia já claro, conduzindo seus respectivos veículos. Tá aí o Léo trazendo um pouquinho de realidade aqui para a nossa discussão, né? O Magdiel, de Taguatinga Norte, né? Eu conheço esse nome. Ele diz, ao alertar sobre os locais onde há policiamento ostensivo e blitz, se presta um desserviço à população. E utilizar as redes sociais para esse fim é crime, previsto em lei, que pode ser interpretada pelo artigo 265 do Código Penal. Tá? Então, o auxílio jurídico aqui, né, Maximiliano, para o nosso programa. Você que está acompanhando esse debate do Participação Popular, mande sua pergunta, mande sua opinião, sua crítica, seu comentário. Você pode ligar para 0800 619 619 de graça, de qualquer telefone fixo do Brasil. Pode mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. Pode deixar uma mensagem no Twitter com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. Mandar uma mensagem pelo WhatsApp, 61996202573, ou ainda acompanhando ali pelo YouTube, a transmissão, ou pelo Facebook, pode usar esses canais também para deixar a sua mensagem, tá bom? Vamos de novo ao centro de Brasília. Dini Moraes, com você. Fabrício, eu estou aqui com o Silvair Fonseca, o diretor-geral do Detran aqui do Distrito Federal, e eu vou te falar que poucas pessoas conhecem a lei seca na prática, assim como o Silvair, viu? Isso porque quando a lei seca foi sancionada, quando ela virou lei, eu fiz entrevistas com ele a respeito desse assunto, para você ter uma ideia. Então ele vem acompanhando a fiscalização, ele que atuou muito tempo nessa questão direcionada à fiscalização de trânsito, ele vem acompanhando a aplicação da lei seca desde então, ou seja, ao longo dos últimos 10 anos, ele viu a aplicação da lei na prática. Silvair, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu queria que você primeiro começasse falando a respeito do que agora o nosso convidado lá no estúdio, Davi, falou, das fiscalizações, que as fiscalizações atuais, esse modelo de blitz não é um modelo eficiente. Como que você vê essa questão e como seria possível mudar e se é preciso mudar? Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Os nossos colegas estão debatendo. A lei seca o Código de Trânsito brasileiro vem se modificando desde 2006, que vem aprimorando e fazendo com que a gente possa trabalhar mais na prevenção, seja na questão da educação, da fiscalização. E nós temos várias realidades no país. E no Distrito Federal é uma das unidades de federação que mais se atua. Nós temos as blitz convencionais, como o professor Davi Duarte colocou, mas nós temos outros meios e outros mecanismos hoje de estar monitorando os condutores aqui no Distrito Federal. Tanto é que nós temos condutores aí reincidentes 14 vezes, já estão com suspensos de dirigir, continuam sendo fiscalizados. Acreditamos que nós temos que mexer agora no Código de Trânsito brasileiro para trabalhar essas pessoas, fazerem se tratarem, porque muitos são dependentes do álcool. E a gente vai modificando essas ações. Tanto é que esse ano nós já temos mais de 11 mil condutores autuados por dirigir sob influência de álcool aqui no Distrito Federal. Agora, Silvair, como é possível que um condutor seja autuado 14 vezes dirigindo bêbado? Não tem uma forma de que ele não receba a carteira de volta? Como é que essa pessoa volta a dirigir? Lamentavelmente são pessoas que já dirigem até com direito de suspenso de dirigir ou cassado. Então o Departamento de Trânsito Federal faz o monitoramento dessas pessoas, checa o sistema e a gente passa a monitorar. Muitas delas autuadas, tiradas de circulação novamente, ainda sob influência de álcool. E são encaminhadas à Polícia Civil do Distrito Federal, são atuadas pela violação da suspensão e trabalhamos praticamente sempre na prevenção antes que aconteçam as coisas. O Distrito Federal, no ano de 2017, nós tivemos morte, mas foi o menor número de mortes de todo o país. Foram 256 mortes que a gente não queria que acontecesse. 113 pessoas desse total de mortos tinham ingerido álcool ou outro tipo de droga. Então a gente trabalha diuturnamente, buscando mudar os tipos de operações e tentando trabalhar sempre na prevenção. Então, 98% das pessoas que nós autuamos esse ano no Distrito Federal foram antes que se envolvesse acidente de trânsito. E alertamos aquelas pessoas que constantemente avisam através do Zap, elas estão prestando um serviço à sociedade, uma vez que as operações têm ajudado na questão da segurança do trânsito, mas na questão da segurança pública, e de repente ela vai ser vítima até dessa própria informação que ela está passando. Amanhã ela pode ser vítima de um condutor sob influência de álcool. É sobre isso que eu queria falar, porque algumas pessoas que participaram aqui com a gente já falaram a respeito do WhatsApp, desses grupos que avisam onde há blitz. Há alguma estratégia para fugir disso? O que fazer para quando se há uma rede de informação, de contra-informação na verdade, né, para fazer com que as pessoas fujam desse tipo de fiscalização? Olha, hoje os órgãos aqui do trânsito, principalmente o Distrito Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Detran, DRPM, a gente tem trabalhado de várias formas, as operações convencionais, as operações de circulação, as viaturas descaracterizadas, então a gente trabalha de forma que a gente busque coibir esse tipo de situação. Tanto é que a gente já tem uma mudança expressiva aqui no Federal dos condutores, seja por medo de ser multado, seja por medo de ser preso. Boa parte da população já faz o uso do transporte individual regularizado, do amigo da vez. A gente já verifica uma população que mudou seu comportamento. Mas infelizmente ainda temos uma parcela que aposta na impunidade e essa a gente fica atento diariamente no intuito de tirar de circulação, somente antes que envolva em acidente de trânsito.
Tá certo, muito obrigada. Fabrício, daqui a pouquinho eu volto com o Silvain aqui para fazer uma rodada de perguntas e respostas com ele, principalmente essas dúvidas mais de prática que a gente tem. Por exemplo, vocês até falaram aí no estúdio agora há pouco quanto que pode beber, quanto que não pode, quanto que é de pena, enfim, daqui a pouquinho a gente faz uma rodadinha de perguntas e respostas com ele aqui. Mas, como a gente pôde ver, segundo o Silvain, a lei trouxe sim resultado ao longo desses 10 anos e uma mudança de cultura no trânsito. Legal, Dini, beleza. Então a gente volta aí com você daqui a pouco, com o Silvain, que já esteve aqui no Participação Popular algumas vezes, né? Manda um abraço para ele, inclusive se ele não estiver ouvindo. E eu quero voltar aqui para os nossos convidados no estúdio, falando com o Gutenberg Júnior, né? Que é da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Gutenberg, o Silvain apontou aí que é preciso fazer algumas mudanças ainda, apesar do Código de Trânsito ter sofrido mudanças desde 2006, e isso é uma questão legislativa, realmente tem a ver com o fato, até a gente está discutindo esse programa numa emissora do Poder Legislativo Federal do Brasil. Mas existe uma questão que algumas pessoas apontam, a gente já viu alguns especialistas apontando, que é a dificuldade de se obter números que baseiem essas tomadas de decisões, pela falta de uma rede nacional. A gente vê que algumas pesquisas, né, você mesmo mencionou aqui algumas pesquisas arriscam a dar números sobre o trânsito, sobre o efeito da lei seca, mas também parece que é um problema de integração ainda das bases de dados das autoridades policiais e de trânsito do país, né? Olha, eu vim discutindo exatamente esse assunto com o Max, né? As estatísticas nossas são as piores possíveis. Com raras exceções, uma estatística que o Davi faz, que a Bramete faz, algumas estruturas próprias. A não ser isso, você não pode confiar em absolutamente nada do que se fala. Porque, por exemplo, se tem um acidente, ontem, por exemplo, uma tragédia, né? Os dois motoristas bêbados, morreram 5 pessoas, bem na cerquinha aqui de Brasília, uma tragédia, os 2 bêbados. Sexta-feira teve no Rio de Janeiro o caso de um cabo da Polícia Militar que furou a blitz e matou uma pessoa. Exatamente. Autoridade, né? Então, se você vai no hospital de base, minha formação é anestesista, durante 36 anos trabalhei lá no hospital de base. Em outros hospitais, o paciente chega, o paciente saiu do acidente, morre. Muitos pacientes em hospitais de trauma, muitos. Brasília, São Paulo, todos os lugares. Aí o que a estatística pega é aquele paciente que morreu ali, aquele paciente que teve um problema ali, ele não entrou na estatística das mortes. Então isso que você está falando é verdadeiro. As estatísticas nós são muito ruins. Então às vezes as pessoas fazem a lei para melhorar isso, para melhorar aquilo, mas é um tiro no escuro. Você não sabe exatamente aonde ele vai atingir e como vai ser atingido. E olha só, a gente está aqui no telefone do Participação Popular agora com o deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que foi autor do projeto que originou a Lei Seca, né? Deputado, está ouvindo bem a gente? Estou ouvindo bem. É satisfação poder participar com vocês, mesmo que de forma remota, mas tenho ouvido aí um pouco do debate. Maravilha, deputado. Obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui no Participação Popular. E a gente está discutindo aqui, deputado, exatamente a questão assim, de necessidades de evolução ainda da lei, do Código de Trânsito Brasileiro, que é assunto aqui para o Congresso Nacional, sem dúvida, e também da dificuldade de tomada de decisão causada pela falta de números confiáveis, oficiais. Nesse aspecto, eu queria perguntar para o senhor, como pai ali da Lei Seca e de outras leis que foram aprovadas desde 2008 ligadas ao assunto, qual é o caminho de evolução e com base em que se toma decisões sobre a evolução da Lei Seca, na opinião do senhor? Olha, na realidade nós temos um fator determinante a partir desse ano, que foi a aprovação do Plano Nacional de redução de mortes e lesões no trânsito, chamado Penatrans, que foi instituído por lei. Então, existe uma lei que define a questão das metas, dos objetivos. Tudo que foi falado aí, um pouco do que o Davi falou, do representante da Bramete, é real. Como é que você vai trabalhar sobre uma política pública que você não tem os dados confiáveis? A questão do trânsito, ela tem que deixar de ser, com todo respeito aos demais, deixar de ser uma dentro do governo federal, uma visão de 4º escalão, porque o Denatran nada mais é que é o órgão máximo de trânsito, é um órgão de 4º escalão, e passar a ser discutido
dentro da dimensão que o trânsito requer. Não só do ponto de vista de arrecadação, mas do ponto de vista de vítimas que ele causa. De vítimas, principalmente quando vitimadas fatais. Vítimas fatais é quando são lesionadas, e tudo isso é despesa para o país. Então tem que parar. Eu já cheguei ao meu limite, falo isso para vocês aí, para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos convidados, nós chegamos ao limite. Não dá para mais ficar nessa brincadeira de fazer campanhas educativas no período da semana de trânsito. Ou nós encaramos como uma questão de saúde pública, uma fatalidade, de um número absurdo, como o Penatrans, esse é o objetivo, os próximos candidatos a presidente têm que pegar e assumir essa bandeira. Isso é um caso gravíssimo, as pessoas não estão percebendo, gravíssimo inclusive porque não se tem a dimensão exata dessa tragédia. Como já foi falado, acho que foi o Davi que estava falando, não me lembro aqui, não identifiquei, professor Davi, que você tem hoje números mascarados no próprio Ministério da Saúde, que às vezes a pessoa sofreu uma lesão, ou foi atropelamento, ou foi um acidente, depois morre 30 dias depois, não entra na estatística. Na estatística dos acidentes de trânsito. Foi o Gutenberg Júnior, da Abramet, que falou. Sim, então, da Abramet, que é uma instituição parceira, uma instituição que esteve sempre presente nesse debate, o que nós precisamos fazer não é só qualificar o debate, é começar a trabalhar com os números reais. E o governo federal tem que assumir essa responsabilidade integralmente, assumir, que eu digo, como bandeira, como perspectiva. Eu acho que já esgotou o modelo, desse modelo de ficar cada um tentando dar o seu palpite e distribuindo a responsabilidade pelo município, pelo Estado, e a gente não tem uma linha lógica, uma coluna vertebral. O trânsito demanda isso, assim como a Secretaria, assim como a Segurança Pública, depois de muitos anos, foi criado um sistema único de segurança pública e nós vamos avaliar a operação dele nos próximos governos, tem que aproveitar agora, no período eleitoral, onde temos candidatos a governador, a presidente da República, e levar a dimensão do que significa a questão da tragédia do trânsito. Ô, deputado. Seja como... Oi, desculpa. Não, mas eu queria perguntar, e tem a ver com isso que o senhor está falando, que a ação política, e muitas vezes aqui na Câmara, isso foi uma coisa que a gente falou aqui, ela é muito focada na repressão, muitas vezes, e até é um discurso até demagógico, muitas vezes. O senhor me desculpe, mas a gente vê isso, principalmente em época eleitoral, o discurso às vezes tende a ser muito demagógico na coisa da repressão, da severidade, vai levando muito para esse lado. Agora, e na questão da educação de trânsito, que também foi falado aqui, o que evoluiu nos últimos 10 anos e o que precisa evoluir, na opinião do senhor? A minha pergunta, eu respondo a sua pergunta com uma pergunta. Quem está tomando conta disso? Eu queria saber também, quem está cuidando da ideologia? Ninguém. Exatamente. São 50 mil mortes e ninguém toma conta, deputado. 50 mil mortes, 200 mortes por dia. Então, isso é um absurdo. Eu pergunto a você, quem está tomando conta? Quem está dizendo que tem que reduzir? Quem é que está assumindo a bandeira do município, do Estado? Não tem nada, não tem fator nenhum, não tem punição nenhuma. Se o Rio de Janeiro reduz as estatísticas, não tem mais que obrigação, completamente fora de lógica uma situação dessa. É o que eu falo para você, não adianta você falar, tem que mobilizar, Claro que tem que mobilizar, as pessoas têm que se conscientizar o que significa isso. O custo que é para o país dos acidentes de trânsito, o custo que é para o país a perda de vidas e, obviamente, as sequelas que traz para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Previdência. Eu disse para você, para mim, eu já cheguei no limite. Falo para você, eu estou aqui buscando, serei pré-candidato a deputado federal, mas eu falo para você que eu cheguei no limite dessa discussão. Não dá mais para ser uma situação que cada um cuidando da sua área e todo mundo focado nessa questão de punição, que a punição é importante, mas não é o fator principal. Tem que estar monitorando a questão da educação, dos CFCs, do Centro de Formação de Condutores, de quem está sendo habilitado, dos motociclistas. Alguém tem que continuar sendo responsável. Se o índice diminuir, ou se aumentar o índice, alguém tem que ser responsabilizado. Como é que pode uma rodovia, por exemplo, ter uma curva da morte? Que curva da morte é essa? Rodovia da morte, o que é isso? Ou seja, nós estamos assumindo o risco e não podemos fazer nada. Isso é assassinato, pelo menos por omissão. Ô, deputado, isso que o senhor falou me lembrou o Bom Dia Brasil da TV Globo de hoje, que mostrou gente em Ribeirão Preto, numa rodovia lá, batendo pega a 300 km por hora. Davi Duarte quer fazer uma pergunta para o deputado? A primeira coisa, Fabrício, que eu sou testemunha que o deputado Hugo Leal tem feito um excelente trabalho e é o que eu chamo de bancada da vida, né? Porque além da seriedade, de
toda a questão, e eu convivo de alguma maneira, esporadicamente com o deputado, e a seriedade com que ele trata esse assunto de trânsito é exemplar. Então isso aí, eu sou testemunha. Coisa rara deputado receber elogio hoje em dia, inclusive, né? Mas diga lá, continua, Davi. Não, mas o Hugo Leal realmente merece, especialmente nessa área de trânsito. Então é uma coisa que... Né? E a outra coisa que o Hugo Leal falou é o seguinte, assim, o Denatran e o sistema trânsito, de forma geral, fica completamente negligenciado. O Denatran é motivo de troca. Chacota, de chacota. Cabide de emprego também. Cabide de emprego, então, de negociação política. Cada partido põe um deputado lá, cada deputado põe um diretor do Denatran, o cara que sabe de trânsito, só que o carro anda, não sabe mais nada, não entende nada. Entendeu? Mal troca o óleo do carro. Mal troca o óleo. Davi, olha só, eu proponho que o próximo presidente da República assuma essa responsabilidade, chame para si e, por exemplo, extingua o Denatran, os órgãos que falam sobre trânsito, e cria uma agência, a Agência Nacional de Segurança Viária. E não é nenhum absurdo, não é nem vai ter custo, porque você pode hoje desmembrar ou desconstituir as instituições que já existem e colocar uma agência, assim como já existe na Argentina, assim como já existe no Uruguai, que eles estão fazendo o dever de casa e nós estamos ficando para trás, por irresponsabilidade, por estar contaminado por uma política mesquinha. Eu falo para você, eu cheguei no meu limite, são 10 anos de dedicação, não vou dizer exclusiva, mas com muita disposição, enfrentando a tudo e a todos, e às vezes você faz uma agenda de trânsito para discutir trânsito com 3, 4 deputados. Exatamente. Agora, deputado Hugo Leal, já imaginou se vamos imaginar se o trânsito fosse uma fábrica e que essa fábrica matasse todos os anos 50 mil pessoas e 1 milhão saíssem feridas, né, por ano dessa fábrica. Essa fábrica tem que ser fechada, né, porque é uma fábrica de mortes. Né? Então é preciso que a gente encare seriamente, é por isso que o deputado chegou no limite também, porque ninguém aguenta mais. Imagina as famílias que perdem os seus entes queridos. Deixa eu só encerrar aqui, que eu tenho que entrar num outro programa aqui, mas eu quero deixar como sugestão aqui, não final, mas como sugestão desse trabalho, aproveitar todos aqueles que estão envolvidos, estão preocupados, de mobilizarem também nos seus estados a discussão no governo do estado, a discussão com a presidência da República, que será a nossa responsabilidade da Frente Parlamentar de Trânsito Seguro. Eu só entendo que nós chegamos no limite. Eu estou dizendo o seguinte, se continuar sendo encarado dessa forma, nós vamos, essa fábrica, nessa indústria que o Davi falou que tem hoje 34, 35 mil subformados, vai chegar a 60, 100 mil, e a gente vai achar que vai ser normal, porque é acidente. Acabou. Eu acho que isso tá bom. Esse limite já vencemos todas as prerrogativas. O que eu faço me sentir? O que me faz perceber isso é o Denatran. Eu digo que o meu último bastião da perspectiva da esperança é o Denatran, que é um projeto de lei, que é uma lei que entrou em vigor esse ano, e vamos começar a discutir a questão do trânsito nacionalmente e dar missão para cada um, para o município, para o estado e para a União. Cada um vai ter que trabalhar na sua área com foco na redução dos acidentes. Salvar vidas, é isso que nós estamos falando, salvar vidas. O Brasil é protagonista em várias campanhas de prevenção de doenças. Nós temos uma doença no trânsito que as pessoas estão achando que é normal. Não é normal. Acabou. Deputado Hugo Leal, PSD do Rio de Janeiro, muito obrigado por ter estado com a gente, botando sua indignação para fora aqui. Eu acho que a gente compartilha disso e todas as outras situações têm causado muitas mortes no Brasil. Um grande abraço para o senhor, obrigado por ter estado com a gente mais uma vez. E eu que agradeço, parabenizo aí mais uma vez a TV Câmara e os nossos convidados. Legal. Antes de encerrar o programa, que a gente já está realmente no limite do tempo, a gente ainda vai lá ao centro de Brasília mais uma vez. Gini Moraes, com você rapidinho. Vai ser bem rapidinho, Fabrício, porque a gente está falando tanto, né, sobre beber e dirigir, que eu vou fazer uma rodada de perguntas aqui com o Silvair Fonseca, que é diretor-geral do Detran aqui do Distrito Federal, para ele responder para a gente e deixar claro para as pessoas quais são as informações a respeito. Vamos lá. Silvair, quanto que pode beber? Não pode beber nada. Se beber, não dirija realmente. Não use o veículo.
Depois que eu bebi, fui lá, bebi uma cervejinha, bebi uma taça de vinho. Quanto tempo que eu tenho que esperar antes de dirigir? Isso depende da massa do metabolismo de cada um. Então, realmente, se beber, não dirige. Melhor é não beber. É obrigado fazer bafômetro? Havendo hoje a recusa de fazer o teste, existe um artigo hoje que o agente aplica recusa e aplica multa, suspensão de 12 meses com direito a ampla defesa contraditória. Ou seja, mesmo que eu alegar que eu tenho nojo do bafômetro, eu tenho que fazer ou então eu serei multada? Terá recusa e está sujeito aí para a autoridade policial e ser examinado por um médico perito e ser autuado e ainda ser preso. E tudo bem, fui lá, bebi, insisti, dirigi. E o que acontece comigo se eu for pego? O pego está sujeito a ser preso, multa de quase R$3.000, suspensão da carteira por 12 meses, 12 meses sem poder dirigir o seu veículo. E se for envolvido se eu estiver ainda envolvido em acidente, pior ainda, né? Hoje houve uma alteração no código, está sujeito a quem envolve em acidente com morte ou lesões graves ou gravíssimas, ficar preso e não ter a fiança na hora que for encaminhada à autoridade policial. Muito obrigada, Silvair Fonseca, diretor-geral do aqui do Distrito Federal, do Detran do Distrito Federal. E lembrando aí, né, Fabrício, que são cerca de 50 mil mortes no trânsito por ano no Brasil, mais 400 mil pessoas que ficam com sequelas por toda a vida, né? Então, precisa ter consciência mesmo. É verdade, Dini. Valeu aí. Esse ping-pong com o Silvair foi realmente útil, mas longe de qualquer pretensão nossa de esgotar o assunto, a gente está encerrando aqui o Participação Popular sobre os 10 anos da Lei Seca. Chegaram algumas mensagens para a gente. O Daniel Ulisses de Melo, lá de Anápolis, Goiás, sempre acompanha a participação, disse: sinceramente é impossível essa lei pegar, vai ser apenas um paliativo. Ele não está muito confiante nisso, né? O seu Valdomiro Trento, que é espectador nosso de Santos, São Paulo, também manda que o grande problema do nosso país é uma justiça tardia. Tá, é uma opinião interessante, né? Um aspecto que a gente falou aqui muito rapidamente. E, enfim, algumas outras mensagens. A gente não vai ter tempo de discutir todas aqui, mas a nossa produção vai encaminhar todas as mensagens que você mandou para a gente, para os nossos 3 convidados. E eu peço a eles, claro, se puderem, tiverem um tempinho aí, a gentileza de responder, entrar em contato diretamente com o nosso espectador. Só dá tempo de agradecer rapidamente aqui, Davi Duarte, professor, especialista nessa área de trânsito. Muito obrigado mais uma vez por ter estado com a gente. Gutenberg Júnior, presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego Seccional Distrito Federal. Muito obrigado por ter estado com a gente. Em nome da Abramet, a gente agradece a Participação Popular e nos colocamos à disposição para outras palestras, outras dificuldades, qualquer que seja ela. A gente ainda vai voltar nesse assunto aqui no programa, com certeza. E Maximilian Patriota, secretário-geral da OAB Distrito Federal, muito obrigado por ter estado com a gente aqui. Obrigado pelo convite para Participação Popular, foi um prazer. E obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do programa. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.